Bem, queridos, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre passam por aqui para assistir os vídeos, acompanhar os temas. Amém? Obrigado por aqueles que têm orado e intercedido pelo ministério. Que Deus abençoe todos vocês. E o pastor Daniel aqui na função de pastor e teólogo, na função de poder conservar, defender a fé e o evangelho que o nosso Senhor Jesus pregou. E hoje eu entrei aqui no canal para fazer uma denúncia. Porque o site do Grande Oriente do Brasil, o site de Goiás, site esse que me serviu também de fonte para denunciar João Campos e Daniel Mesaque naquele episódio que eles me processaram, inclusive, esse mesmo site agora nos serviu de base para falar isso. Eles põem um texto ali dizendo que a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista aqui no Brasil, foi implantada pela maçonaria. Assim como também o movimento presbiteriano. E diz aqui que a Igreja Batista de Santa Bárbara, que é a primeira igreja que foi implantada no Brasil, o primeiro pastor batista foi batizado por um maçom, consagrado a ministério dentro de uma loja maçônica. Primeira junta de missionários também, todos eram feitos de maçom, cujo o título desses missionários era Missão Batista no Brasil. Tá? Essa sujeira que eles estão colocando aí, se estende para nossos dias hoje, porque isso é desde a década, desde 1900, 1890, 1900, se estende para cá, como Convenção Batista Brasileira e associada à Aliança Batista Mundial. Sem falar também daquelas que são independentes. Então, olha a situação nossa hoje aqui no movimento evangélico, né? E aquilo que o pastor Daniel tem falado sempre para vocês aí pelo canal. Esse descrédito pelo uso correto da salvação, esse mau uso das escrituras que nós temos testemunhado por intermédio dessa liderança podre, imunda, inclusive política, isso não é um movimento, uma corrente de tendências que surge de um interesse espúrio de poder e dinheiro. Essas tendências malignas que eu venho falando sempre, a contextualização material, a divisão das classes e das condições, cidadania, patriotismo, essas tendências que têm ofuscado os olhos das pessoas em relação ao Evangelho de Cristo, as afastado da verdade cristã, essas tendências têm raízes e naturezas maçônicas. Eu tenho dito isso constantemente a todos vocês. Quando Deus me dá a oportunidade, gente, está aqui, diante dos nossos olhos, a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, e dentre tantas outras que falam metodista porque tem documentos provando isso, de que são correntes de pensamento religioso que saiu de um esquema, de uma organização, de um pacto maçônico para garantir que esse país aqui não tivesse uma educação religiosa livre. Lá atrás foi feito um esquema para garantir essa bagunça que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja. Tudo que está acontecendo agora já é o fruto disso que eu estou tratando aqui. E os caras põem no site com a maior natureza. Com a maior naturalidade. Com a maior espontaneidade. Até festejando a tese e o fato de que a Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista são instituições paramaçônicas. Instituições de educação religiosa de princípio maçônico. Lembrando que princípio maçônico que eu estou dizendo aqui é o filosófico, é a teosofia. É essa barganha que vocês estão vendo hoje dentro da igreja evangélica. Agora, como que o povo evangélico, se comporta diante desses fatos como se nada tivesse acontecendo? Mas, pastor, ainda tem gente que entra no comentário aí de alguns vídeos que eu gravei sobre esse tema, maçonaria e a incompatibilidade dela na vida da igreja e do cristão. Ainda tem gente dizendo, qual o problema, pastor, de ser maçom? Você quer que comece por onde? Rito, simbologia, cerimônia, arquitetura, juramento, revolução,
revoluções, atividades políticas. Você quer que eu entre aonde? Qual desses pontos para poder fazer essa avaliação com você, o quanto é incompatível a relação da maçonaria com a igreja? Você quer que eu entre aonde? Eu desafio o senhor a provar pelas escrituras sagradas, pela verdade de Cristo, que não existe comprometimento nessa sociedade. Agora, pastor, eu quero ser maçom, é um direito seu. Mas não é teu direito dizer que isso é coisa de Cristo e que a igreja tem que aceitar essa sociedade dentro dela e a tratá-la como se fosse uma instituição filantrópica, mera instituição de homens bem intencionados com a humanidade, porque na prática a gente sabe que não é isso. E não é o meu tema aqui para tratar maçonaria. Inclusive recomendo um DVD que eu gravei sobre maçonaria evangélica, que ali eu falo tudo. Quem quiser, entra lá e assiste. Não é o meu propósito aqui. O meu propósito aqui é chegar e dizer aos senhores que nós temos um site maçônico, Grande Oriente do Brasil de Goiás, site esse que me serviu de fonte para falar de Daniel Mesaque e João Campos, que são pastores da Madureira, que eu acusei que são maçons e gerou todo aquele processo, etc, etc. O mesmo site se põe no direito de assumir que a implantação do trabalho batista aqui no Brasil foi estabelecido por eles e vem sendo até o dia de hoje, não só na Batista, como na Presbiteriana. E eu que sou formado na Metodista, ouvi isso lá dentro da Metodista, formado como teólogo, lá dentro de que ela fez o pacto com a maçonaria para entrar aqui no Brasil. Então a gente tem que parar de ficar se comportando dessa forma, de tratar essa deformidade que está hoje no movimento evangélico como sendo uma ocorrência, uma situação de homens que têm somente sede pelo poder e pelo dinheiro. Eu tenho dito isso constantemente para os senhores. Nós temos uma abolição do direito livre da educação. A igreja, ela está confiscada pela maçonaria e direcionada a ensinar princípios maçônicos, que é o princípio filosófico. As instituições evangélicas estão cumprindo o protocolo de criar um sistema aonde todo mundo caminha para uma direção só, que é o patriotismo, a cidadania, a divisão das classes, a importância econômica da igreja. Eu tenho dito isso constantemente, e tudo isso não é mera coincidência. Tudo isso é a resposta de uma estrutura implantada aqui nesse país que usurpou a prerrogativa de Cristo para implantar igrejas falsas a fim de perverter a educação religiosa do povo. E o meu apelo aqui para os senhores é como eu venho sempre falando aqui: foge da igreja política, foge da igreja estatal, corra desses intelectuais, dessas figurinhas aí. Hoje mesmo me deparei com uma matéria de um pastor querendo defender o Lula, ainda depois de tudo, e dizendo que este homem acarreta sobre si a imagem de ideias cristãs. Eu não vou falar o nome dele porque não é meu propósito falar dele. Quem sabe lá na frente, mas é fato. O marxismo cristão, o socialismo cristão, será que porcaria que é essa? A teologia da libertação, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma porcaria, é tudo o mesmo lixo. Tudo isso lá dentro da igreja, penetrando no redil, para afastar as ovelhas de Cristo. E eu quero que você enxergue isso como sendo um esquema, não como sendo uma situação decorrente do acaso, ou então decorrente de homens ambiciosos, porque o senhor Macedo, R.R. Soares, qualquer uma dessas figuronas, Silas Malafaia, qualquer um desses figurões aí, eles não estão fazendo a desgraça com o evangelho do Senhor só por dinheiro. Eles estão cumprindo o protocolo da educação maçônica, ou seja, trabalhar o princípio filosófico para lá na frente a igreja cair de joelho no esquema que todos nós esperamos, que é a nova ordem mundial. Amados, eu só queria encerrar aqui com esse apelo e pedir a todos aqueles que são crentes fiéis ao evangelho do nosso Senhor Jesus, de que vocês orem pela obra do Senhor na terra, pela igreja fiel na terra, pelo ministério legítimo
aqui na terra e denuncie. Nós estamos chegando à época da eleição presidencial aqui nesse país e, como todo mundo já percebe, há um palanque montado dentro da igreja para fazer promover essas figuras políticas, porque a igreja, infelizmente, a igreja hoje é uma instituição que está sendo usada para fins ideológicos. E uma das ideologias é essa daqui. É fazer prosperar, é fazer crescer o pensamento filosófico dentro da igreja por intermédio dessas falsificações. Pastor Daniel, tem problema eu ser batista e presbiteriano? Você que tem que dizer agora, amigão. Porque se eu fosse da batista, da presbiteriana, da batista, da metodista, eu saia de lá agora. Da Igreja Assembleia de Deus Madureira, que está podre, cheio de evidências. Eu saia de lá agora. Para onde eu ia então, pastor? Para onde você quer que eu te mande? Para os braços de Cristo, meu amigo. Mas ficar debaixo de um telhado, de um templo que você sabe, cuja natureza é essa. Você não acha que você é um pouco covarde ou complacente demais para continuar dividindo comunhão com gente desse nível e desse tipo? Eu aqui comprometo todos que estão lá, porque foram educados, formados, consagrados por uma instituição que não é cristã. E está aqui eles assumindo a bagaça. Está aqui assumindo a tramóia. Vou colocar o link para vocês poderem pesquisar e verem com os olhos a audácia desses homens de afirmar que a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e a Metodista, inclusive, são movimentos que eles implantaram aqui no Brasil. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.